Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Papo de Pé, passo a passo no Papo de Pé. E dessa vez nós queremos conversar sobre alguma coisa que é um tanto quanto delicada, assim, e que, como a gente falou no último ao vivo, costumam muito procurar a psicologia, de uma maneira geral, e no esporte não é diferente, então a psicologia do esporte, quando acontece a derrota. Muitas vezes buscam os psicólogos nos momentos de derrota, nos momentos de queda, e ou então tanto para trabalhar ou também para fazer uma entrevista. Na Copa do Mundo foi assim, no momento da choradeira, e etc. e tal. Então nós gostaríamos hoje de conversar sobre como lidar com derrota, e eu já queria trazer, acho que as Olimpíadas nos deu três exemplos muito ricos, tem outros, mas agora na cabeça me dá três exemplos, do Diego Hipólito, da Rafaela Silva e do Robson Conceição, três exemplos que vieram de derrotas nas Olimpíadas anteriores, durante o ciclo tiveram trabalhos com a psicologia, com a atuação direta da psicologia, e aí aqui no Rio de Janeiro os três conseguem medalhar, sendo que dois deles ouro, que eu estou falando da Rafaela e do Robson. Maurício, responda a pergunta que todo mundo sempre faz para nós: como lidar com a derrota? Perfeito. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão da psicologia do esporte, né? Mas também algo que faz muitos atletas pela primeira vez buscarem um psicólogo, né? Porque a maioria ainda tem aquela lógica de que ou o time que está ganhando não se mexe, ou vou procurar um psicólogo porque eu estou com problema. E a gente tá ainda na criação de uma cultura de que tu pode buscar o psicólogo estando numa situação X, mas que tu quer chegar num nível superior, tu quer chegar no outro ponto, tu quer desenvolver melhor algumas competências e subir de patamar, né? O que a derrota acaba fazendo muitas vezes é justamente dar sinal para a pessoa de que algo talvez não esteja tão bem, não esteja conseguindo ser trabalhado bem, ou que realmente precisa melhorar, tem outros pontos que precisam melhorar, vão ser melhores desenvolvidos. Porque o que acontece, justamente quando alguém está constantemente vencendo, uma equipe, um atleta está tendo resultados bastante positivos, dificilmente ele vai parar e analisar essa vitória, ainda que seja algo muito importante tu saber também porque tu estás ganhando e manter sempre esse alerta ligado, né? O próprio Federer diz que é mais difícil se manter no topo do que chegar lá, porque tu está buscando, tu está sempre tendo a motivação de escalar, assim por dizer, né? E a derrota faz algo que é muito bom, por isso a derrota sempre também depende, que nos obriga a olhar para dentro e pensar melhor aonde foi que eu errei, a pergunta que os atletas falam. Mas, na verdade, a grande pergunta, acho que o psicólogo faz de volta é o que podemos aprender com isso e aonde podemos melhorar. Isso gera uma autocrítica, a derrota, ela tem esse poder de ensinar e é muito importante, né? Se perguntar para qualquer atleta, qualquer treinador consagrado, eles perderam em geral muito mais do que ganharam, porque a derrota ela vem junto com esse processo de aprendizagem. Então não é a derrota não é ruim por si só. E muitos atletas do Brasil perderam, porque não confirmaram o ouro que era esperado, ou não medalharam, mas o Brasil teve diversos melhores resultados da sua história agora nos Jogos Olímpicos. Temos agora mesmo a equipe do polo aquático masculino, acabou de ter seu melhor resultado da história, o próprio pessoal da ginástica artística também, no individual, teve 2 melhores resultados, e vários outros, só que muitas vezes a mídia faz essa pressão pelo ouro, o próprio ranking é dado pelo ouro, acaba dando valor demais para o primeiro. Mas não esqueça que, como eu falei outro dia, que é um campeonato mundial, as Olimpíadas é um mundial de todos os esportes, então tá sempre disputando com pessoas também de altíssimo nível. E às vezes poder subir um pouco o teu patamar já é uma grande vitória, não necessariamente ser o primeiro, né? É verdade. E você trouxe um exemplo falando da mídia, né, que a gente até tinha discutido. E aí, Thaís, eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. Eu lembrei de um caso
de um atleta que eu acompanhei, e ele, pela primeira grande competição nacional que ele disputou, ele saiu dessa competição muito triste, muito abalado. E aí eu, depois de competição, fui conversar com ele, e fui ali atendê-lo, né, trabalhar com ele, para entender o que tinha acontecido, porque na verdade tinha sido o melhor resultado dele de tempo, ele era de atletismo, ele era de 800 metros, se eu não me engano, e ele bateu o melhor tempo dele. Só que o que aconteceu? Na competição anterior, que fez ele alcançar essa nacional, ele ficou em primeiro, que foi uma estadual, ele ficou em primeiro. E aí muita gente veio falar com ele, bajulá-lo, pô, você conseguiu, agora você está nível nacional, etc, etc e tal. E no nível nacional, ele ficou em 12º. Só que trabalhando ali o tempo dele teve uma melhora gigantesca da competição estadual para a competição nacional, só que a colocação caiu. É um pouco disso, né? Ele se sentiu extremamente derrotado, quando na verdade ele tinha melhorado o rendimento dele. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Thaís, sobre como lidar com essa derrota, se é que podemos chamar de derrota. E aí a gente vê também a importância das metas. Porque muitas vezes, eu já vi muito atleta, por exemplo, que mudava de equipe e aí começava a ter um treinamento mais forte e aí pronto, para aquele ano ele queria ganhar tudo. Ele queria ser seleção, ele queria ir para mundial, mas às vezes não vai ser assim. Se você passou agora a treinar mais forte, a treinar todos os dias, treinar 2 vezes, nem sempre você vai conquistar tudo em um ano apenas. Né? E ainda mais se você for categoria de base. Então, às vezes, o atleta está ali ganhando, está tendo boas colocações, mas porque ele não conquistou tudo aquilo ali que ele achou que ele tinha que conquistar naquele ano, ele se sente um fracassado. Né? E aí a importância de a gente, de um psicólogo estar ali junto com o atleta também, pensando nessas metas, essa daqui vai ser a médio prazo, essa aqui vai ser a curto prazo, essa vai ser no ano que vem, né? O que a gente vai fazer para conquistar essa do ano que vem? Porque senão gera isso aí que você falou, né? O atleta vai bem, o atleta mostra uma evolução, mas ele acha que não, que ali não foi o suficiente. E acontece bastante mesmo. Outra questão também que eu observo, eu vou voltar à categoria de base, porque eu acho que a gente tem que sempre ter um cuidado, mas na base, para mim, é um cuidado especial, assim, que eu vejo muitas vezes na base, quando a gente fala de base, a gente fala de formação, né, do aprendizado, mas isso é um discurso, né? Na maioria das vezes as pessoas querem a vitória mesmo. É claro que você vai entrar para ganhar, mas se tem uma derrota, nossa, ninguém lembra mais que é base, ninguém lembra que é formação. Uma vez eu estava no estádio vendo o jogo de campeonato sub-15 e um time paulista estava jogando. E eles tinham uma torcida aqui, né? Então, os meninos estavam perdendo, após ganharem todos os jogos deles, tudo, mas eles estavam perdendo esse. E então, a torcida começou a falar, xingar, tira o 10, ele não presta. Então, imagina, para um menino de 14 anos, ouvir isso, ter que já sentir tudo isso, porque ele não está indo bem em um jogo de base, né? Que ele tá ali para errar, para aprender. É um processo de formação. Então, a gente que está envolvido também tem que ficar atento a isso, a como que o atleta vai lidar com isso, como que as pessoas, os profissionais envolvidos vão lidar com essa vitória, com essa derrota, porque realmente, às vezes as pessoas esquecem que a gente está falando de base e tendem a querer que os mesmos resultados, os mesmos objetivos do profissional sejam os objetivos da base também. Né? E isso pode levar a um sofrimento grande, né, para os atletas. É verdade, Thaís. E você trouxe um ponto muito importante, que é aquele e quando você fala de meta, e você fala também do diálogo entre toda a comissão, né, todos que estão ali, ser uma meta construída e estabelecida com todos ali, né, com todos envolvidos naquele processo.
O atleta que eu falei do atletismo, ele já era de uma categoria já profissional, mas você falou da base, eu lembrei da base, e aí, Falcão, queria até que você viesse também, já que você trabalha também, tem um histórico aí para a base também, que eu concordo com a importância desse trabalho. Quando eu trabalhava num clube aqui do Rio de Janeiro, o time, se eu não me engano, também era sub-15, era um time que estava em formação para o ano seguinte. Então, aquele clube tinha juntado jogadores, clube grande, quer dizer, não é do nenhum dos 4 grandes, mas é o 5º ou 6º aqui do Rio de Janeiro, tinha juntado aqueles atletas, tinha convocado, né, contratado aqueles atletas, se é que a gente pode falar assim, formado aquele time pensando no ano seguinte, uma coisa até bacana, assim, de médio a longo prazo. Só que o principal trabalho que eu tive que fazer com eles foi logo no início o saber lidar com as derrotas. Porque já que era um grupo que nunca tinha jogado junto, quando eles entravam nos jogos, eles tomaram muitas goleadas. Foi 5-0, 6-0, teve um que foi até 7-1, isso foi pós-Copa do Mundo, então esse foi mais humilhante ainda. E o trabalho com eles era, gente, a derrota agora está sendo fundamental para a gente poder se preparar para a competição do ano que vem, que é a nossa real competição. Ali eu trabalho com eles. E envolvendo o tempo inteiro o treinador nesse diálogo. Sempre quando eu ia conversar com ele sobre a derrota, sempre quando eu ia conversar com aquele tipo sobre a derrota que tinha acontecido naquele final de semana ou no jogo durante a semana, eu sempre botava o treinador com a gente no diálogo para eles poderem entender que o próprio treinador deles pensa da mesma maneira. E aí, Falcão, eu queria que você viesse, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre a importância de saber lidar com a derrota. A derrota faz parte do esporte, né? O esporte vive de vitórias e vive de derrotas, né? Parece um clichê, mas é a pura realidade. E dependendo da modalidade, a tolerância é muito baixa com a derrota. Se a gente for pensar no futebol, que é o carro-chefe aí do nosso país, né, em termos de fanatismo e seguidores, a tolerância com a derrota é mínima, independente se é profissional, se é base, se é, enfim, né? Então é algo cultural, né? Então não se pode perder, né? O time tem que ganhar e na base acho que na base é assim também, né? Há derrotas que podem servir. A derrota é amarga, né? Qualquer derrota, a derrota de um campeonato, enfim. A derrota ela tem um gosto ruim, né? Mostra a incompetência, enfim, mostra os erros, mostra aquilo que pode ser melhorado, né? Mas dependendo de como ela é digerida, de como ela é trabalhada, como vocês citaram no começo da nossa conversa, ela pode ser o combustível que necessário para buscar um ensinamento, para buscar novas habilidades, para buscar, enfim, um outro patamar na carreira, né?